Boa noite, Perspectiva de novo no ar, e nós temos tratado aqui de assuntos muito ligados às mudanças pelas quais o mundo vem passando e anuncia que vai passar. Parece-me que a pandemia, toda essa leitura nova, está trazendo um futuro um pouco mais veloz do que a gente talvez esperasse. E hoje vamos tratar nessa linha do futuro que está vindo, as mudanças que estão acontecendo, por uma perspectiva mais espiritual, um pouco mais rebuscada. Aí eu trouxe aqui um velho e querido amigo, mais querido amigo do que velho, Salvi Rezende. Ele estuda a logosofia, que é um campo do espiritualismo, e nós vamos tentar traduzir a logosofia à luz desse mundo que nós vivemos diariamente, as nossas dores, angústias, esperanças, expectativas e as vivências. Salvi, prazer em tê-lo aqui. Puxa vida, é um prazer muito grande também, Onofre. Faz tempo que a gente conversa sobre essas duas questões, né? É um namoro antigo, né? Espiritualidade e o futuro, essa construção do futuro. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse aprendizado permanente. É um aprendizado, né? A humanidade está aprendendo? Eu acredito que sim. Mais do que o avanço técnico-científico, que é monstruoso nos últimos 200 anos, né? Eu vejo que a humanidade vem evoluindo espiritualmente, sim. Há um progresso do espírito humano. O que eu vejo um pouco entristecido é que isso não tem tomado assim um lugar mais proeminente na vida das pessoas, né, das cidades, do país, né? Isso me entristece e me fomenta algumas dúvidas com relação ao futuro, principalmente imediato. Mas eu sei que sim, Onofre. Eu sei que a humanidade quer evoluir e está evoluindo. É na natureza dela, né? E se a gente for ver na história desse progresso do espírito humano, quantas superstições, quantos preconceitos, quantos dogmas e crenças, às vezes totalmente infundados, que a gente foi superando. Hoje a gente vê muito mais pessoas, um número maior de pessoas buscando a essência maior de vida, né? E fundamentando também a própria ação em coisas que querem para esse futuro, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que há um progresso do espírito humano. Tem um livro muito interessante de Condorcet, eu não sei se a pronúncia é bem essa. Ele escreveu no final da Revolução Francesa, 200 anos atrás. Então ele escreveu a história do progresso do espírito humano. Olha, mas foi não esse das máquinas, da técnica, né, que é fantástica, mas do próprio espírito humano, como tem evoluído. Isso me influenciou bastante, porque de lá para cá nós entramos aí em uma transformação muito grande, né? 170 anos, a primeira revolução industrial, o progresso técnico-científico foi imenso, mas o ser humano foi permanecendo meio imóvel. Eu sei, né, que você é ligado à logosofia, é uma filosofia, né, espiritualista. Dentro desse universo que você acaba de falar, que nós estamos tocando aqui, situa a logosofia, porque muita gente está ouvindo pela primeira vez esse termo. É verdade. Embora eu tenha convivido a vida inteira com a ideia, só não sabia que ela tem um nome e não sabia o que esse nome quis dizer. É logosofia, né? Manifestação de um saber supremo e o amor à sabedoria, seria etimologicamente isso. É uma ciência nova, ela está em 90 anos, estamos completando 90 anos agora de logosofia no mundo. Então, assim, eu posso falar bastante da minha experiência, né, sendo um estudante e me candidatando a um docente voluntário, né, porque tem a ciência como que eu entendo que ela é para o presente e para o futuro da humanidade, e tem a Fundação Logosófica em prol da superação humana, que é uma entidade totalmente sem fins lucrativos, e que é a escola onde nós estudamos, né, a logosofia. Os livros logosóficos estão gratuitos no site. O nosso site agora ficou muito bacana, bem interativo, comemorando esses 90 anos, né? logosofia.org.br, e os livros todos, Onofre, estão ali gratuitos para download. Nessa direção do conteúdo
da logosofia, esse conteúdo espiritualista. Fundamentalmente, nós estamos falando de espiritualismo, né? Sim, mas passa necessariamente pelo conhecimento de si mesmo. E por um processo de evolução da consciência. Então, vamos fazer a sequência? Conhecimento de si mesmo, evolução da consciência individual e a construção da herança de si mesmo. Né? Eu herdo a mim mesmo, eu sou hoje resultado do que eu fui e pensei ontem. Né? Da mesma forma, isso compensa, eu serei amanhã aquilo que eu quero ser, que eu estou lutando para ser, que eu estou pensando. Né? O que me encabula assim, essa dificuldade que, em geral, eu mesmo tive muito, né? De pensar. Pensar não dói, né? Fui descobrindo com a logosofia. A gente usa muito a faculdade de imaginar. E não é diferente de pensar, de raciocinar, de observar. As faculdades da inteligência. Então a logosofia abre uma perspectiva do conhecimento de si mesmo, no nosso sistema mental, sistema sensível, sistema instintivo. O ser humano como um ente biopsico-espiritual. Né? Então, o ente físico a gente não precisa fazer nada, já veio pronto, é uma maravilhosa máquina. Né? Ele vem para, né? Vem para alguma coisa. Isso, não é porque sim, não é por acaso, isso não tem lógica. Né? A logosofia traz também sobre as leis universais. Deixa eu, antes de você seguir, eu não apresentei o Salvi, deixei de propósito. Nós somos amigos de muitos anos, trabalhamos próximos numa determinada época, em governo. Então. O Salvi tem formação em economia, ele tem especialidade em gestão pública e por resultados, é mestre em geografia, ambiente e desenvolvimento regional, especialista em política de geração de emprego e renda e em política de fomento. É professor e palestrante, estudante de logosofia. Eu estou lendo agora o currículo dele, é para que a gente saiba que estamos falando com a pessoa que tem método de raciocínio. Então, o que fala tem começo, meio e fim e tem um propósito. Voltamos à logosofia. Atreva-se a saber, a busca do saber. Né? Então, assim, que a gente, quando fala da espiritualidade em logosofia, eu gosto muito porque ela não é uma coisa fenomênica, alguma coisa que esteja muito distante de nós mesmos, né? Pelo contrário, o nosso sistema mental não é o cérebro, é a mente, né? O sistema mental com as faculdades da inteligência, com os pensamentos como entidades vivas, Onofre. Os pensamentos são entidades autônomas que nascem, se desenvolvem na nossa mente, né? Então, eu vou aprendendo... Me permite te interromper um instante. O pensamento é um fenômeno extraordinário, né? Essa capacidade de você gerar uma energia lógica a partir de um sistema cerebral. Isso é muito complicado, não é? Não é. Quer dizer, eu digo assim que ler os livros de logosofia, estudar logosofia, não é muito fácil, mas também não é difícil. Aí entra o aspecto que uma das coisas que eu mais gosto. Depende do conceito que nós temos do que seja a vida. O que é a minha vida? O que é que significa? Qual que é a razão de ser, Onofre, que nós estamos aqui? Nós já sabemos, na nossa idade, vai nos ajudando, né? Que não é porque sim, não é por acaso, né? Eu vejo muita gente do meu meio, pessoas muito queridas, que ainda tem a vida como se fosse um imenso parque de diversões, né, e mais nada. E vejo também muita gente lutando de uma forma muito difícil, né, para ganhar o pão de cada dia. Então há uma disparidade muito grande, mas o valor mesmo da vida... Onofre Ribeiro, eu fico tão encabulado com os indicadores de suicídio, por exemplo. Isso é um fenômeno novo. Até pouco tempo atrás, o pessoal recomendava nem se falar muito sobre isso, porque podia desencadear. Hoje o entendimento é diferente, é de que a gente deve abordar sobre isso, né? Eu fico tão encabulado, porque não é só no Brasil, tá? É uma doença do vazio na civilização, né? O mal-estar da civilização, segundo Freud, né? E eu fico muito encabulado, porque
com todas as dificuldades, adversidades, nós mesmos passamos, nós dois, passamos por adversidades muito fortes, mas isso não impede de ver o quão rica é essa oportunidade, né? Esse campo experimental imenso e belo que a gente tem à disposição para evoluir. Quando você cruza com alguém, com essa percepção, você cruza com muita gente que tem essa visão de que a vida é um parque de diversão. Comprar automóvel, possuir bens, roupas, beber, comer, sexo, ambições e carreira, enfim. Esse parque de diversão, o que você diz para elas? Olha, toda a vida nós aprendemos a ver para fora. Onofre Ribeiro, eu mesmo tive, e tenho ainda, então uma dificuldade tão grande para conseguir olhar para dentro. O que é que eu tenho dentro, de fato, né? Para mim não foi fácil, mas quando eu fui descobrindo a maravilha que é essa concepção da nossa realidade interna, né? Fui vendo a beleza e poder ampliar um tantinho já a consciência e a participação do meu espírito na minha vida. Nós temos um espírito, só que ele não está assim à disposição o tempo todo, porque a nossa mente está muito voltada para esse materialismo tão incrustado. O que está à disposição o tempo todo é o corpo físico, né? Isso. Que é só o veículo. O ente físico ou alma a gente define, né? A parte anímica nossa, a nossa psicologia, que nós podemos mudar, que nós podemos melhorar. Por exemplo, o conceito de inteligência. Eu vejo assim alguns psicólogos, amigos muito bacanas que têm até uma certa vergonha dos conceitos antiquados, né, do QI, do coeficiente de inteligência. Caramba, a inteligência é composta por várias faculdades: pensar, raciocinar, entender, observar, observar externa e internamente, né, discernir, enfim, são várias faculdades. Quer dizer que se eu melhorar cada uma dessas faculdades, eu posso me tornar um ser mais inteligente? Sim! Mas aí você amplia muito o conceito de inteligência. Mas é muito bacana essa ampliação de conceito. Olha que axioma bacana. Todo conceito que eu não evoluo se torna um preconceito. Não tem lógica isso? Eu sei que é forte o que eu estou falando. E não tem nada pior do que preconceitos, superstições para a gente evoluir, né? Então, à medida que eu evoluo esse conceito do que seja a própria vida, Onofre Ribeiro, é maravilhoso, é algo belíssimo, né? E a consciência se expandindo com vistas a alcançar uma consciência cósmica. Veja bem, eu estou no início, é um processo tudo muito novo. Eu percebo a lógica interna e a beleza pela experimentação, por isso é uma ciência, né? Ela tem um corpo técnico, um corpo teórico, tem um método próprio e ela é experimental. A autonomia dos pensamentos. Como eu tive dificuldade para entender isso, né? O que é a autonomia dos pensamentos? Já que nós somos uma máquina de produzir pensamentos, né? Tá vendo? É só tocar a manivelinha e vem pensamento, né? Bons, ruins, destruidores, construtores e tal. O que é isso? Nossa, é uma maravilha. Nós estamos no mundo dos pensamentos, né? É o império dos pensamentos. A vida poderia ser, se empobrecendo numa equação, seria pensamentos mais ação. Ou seja, de que forma que eu lido com esses pensamentos. Tem alguns pensamentos que são mais fáceis da gente diagnosticar, da gente identificar, da gente selecionar. Olha, esse pensamento aqui eu não quero mais, né? Um pensamento de pessimismo, um pensamento de preguiça, um pensamento de diversão, de distração, né? E aí entra, para elevar essa consciência, tem uma técnica simples, só que é difícil de praticar. Difícil assim, para mim foi difícil, né? E tem sido difícil ainda. Manter a atenção é um primeiro passo. À medida que eu treino a minha atenção, seria assim, viver com atenção sem tensão, sabe? Aí eu vou percebendo mais, é uma crise de percepção, né? Na nossa civilização. É um grande pensador, o Fritjof Capra, para mim é um dos mais brilhantes atuais, né? Ele fala muito dessa crise de percepção. E a percepção é mesmo uma faculdade da inteligência que nos ajuda a perceber a atuação dos pensamentos. Deixa eu te perguntar uma coisa.
A gente está num auge de desenvolvimento tecnológico. Isso é de muito mérito, porque é uma construção que começou com a descoberta do fogo, lá 40 mil anos atrás. Chegamos nesse auge tecnológico e e o homem veio junto. Eu não sei que proporção evoluiu o homem, que evoluiu a tecnologia. Mas essa tecnologia, esse homem logosófico, frente a esse mundo tecnológico, eles combinam, é possível combinar e é possível manter a essência, essa essência que você fala, é possível manter diante dessas coisas tão extraordinárias da tecnologia, que rompem com as limitações físicas humanas. É um problemão? Tem um axioma que eu gosto muito, que é assim que... Axioma é uma verdade que não precisa ser provada. Nós não devemos colocar a vida dentro dos problemas, e sim os problemas dentro da vida. A vida tem que ter uma dimensão muito maior. Sim, tem muitos obstáculos. Essa percepção que você vem construindo, que você vem trabalhando, está correta. Nós estamos diante de um novo, e por ser novo, ninguém tem as respostas. Agora, para a vida de cada um, de cada ser humano, sim, a logosofia traz elementos para que cada um aprenda a pensar mais e melhor. E a sentir também. Nós temos um sistema sensível maravilhoso, mas o mental é que é mais determinante, né? Então eu vejo que a principal função dos consultores, dos professores, é a de ajudar a pensar, construir pensamentos próprios, discernir entre pensamentos maus, pessimistas, inúteis, pensamentos que convidam a distração, a inércia, né? Isso não ajuda nada. O descanso, a inércia é sinônimo de morte. Nós não queremos isso. Atividade é viva. Tem uma vida, né? Tem uma imagem tão bacana que é... Você jogou peão? Joguei. Peão. Você joga aquele, né? Não sei se os jovens vão saber disso, porque faz tanto tempo que eu não vejo. Mas tem no Google. Vai lá, joga peão. Aí no Google, quem não conhece. E aí, Mar, é o seguinte, quanto mais rápido ele tiver, né, mais equilibrado ele permanece. Lembra? Ele fica às vezes como se estivesse... Lembro, sim, lembro. Como se estivesse imóvel, tal velocidade. É isso mesmo. Então eu gosto muito dessa vontade do aperfeiçoamento permanente. Sabe, nós estamos aqui para aprender, então aperfeiçoamento é também simplificação, Onofre. É velocidade e é intensidade. É viver cada momento. Pois é, mas como é que nós casamos este conceito tão simplistas com tecnologia que é tão complexa? A tecnologia não está... Você acha que ela está diminuindo esse papel primordial do homem ou está ampliando ele? Permitindo que ele se amplie? Eu tenho muita preocupação com isso, porque agora mesmo, semana passada, eu vi uma notícia de que esse tal de algoritmos, né? Eu não sei exatamente como é que funciona, mas a gente vai formando uma ideia, né? Mas eu vi um algoritmo capaz de ler Guimarães Rosa. Onofre Ribeiro, Guimarães Rosa escreve, tem um estilo de escrita que é só dele, de mais ninguém. O pessoal, é admirável a forma da escrita dele. Ele escreve em muitas dimensões, não é? Muitas linguagens. Né? Você pode ver a palavra fria, peão, a palavra peão dentro de uma frase, me desculpa eu interromper você, a palavra peão dentro de uma frase do Guimarães Rosa, você pode ler peão, peão é o cara montado no cavalo. Mas você pode ver aquele sujeito como um elemento de um microcosmo. É um sujeito que está ali. Mas você pode ver também ele no sentido do xadrez, que o peão tem outra função. E você pode ver no sentido cósmico, que é o ser humano. Então, Leo Guimarães, ele era um iniciado, né? Leo Guimarães Rosa não é ler a sequência das palavras, né? Aí que a tecnologia, nós chegamos lá. Acho que você trouxe o assunto e o algoritmo,
dentro do Guimarães Rosa. Mas aí a preocupação minha, quando fala que o algoritmo é capaz de ler e dar continuidade a um texto de Guimarães Rosa, eu fico bem perplexo. Porque aí está como que substituindo a função de pensar do ser humano. Aí preocupa. Pois é, mas aí, de novo, eu vou te interromper. Eu vou te interrompendo. O que é que diferencia? O que é que tinha por trás do Guimarães Rosa quando ele escrevia aquelas coisas tão iniciáticas dele, tão de duplo, triplo, quádruplo, múltiplo sentido? Você está dizendo do iniciático. Desde a cultura egípcia antiga, né, que a gente sabe de grandes mestres do conhecimento, né, muitas vezes até vinculadas ao misticismo, depois os sábios gregos, e passamos por uma era, né, de 2000 anos, que tem esse avanço técnico, científico e tudo mais. Eu ainda penso que a individualidade, a construção da nossa individualidade, que é meio o oposto da personalidade, sabe, Onofre? Essa definição de termos é muito importante. Personalidade é o que vai para fora, a persona, é a máscara, né? Mas o difícil é essa construção do ser interno, do próprio espírito, do ser que nós temos duas naturezas, né? Então essa natureza espiritual, ela tende a se perpetuar no tempo. Ela tem essa prerrogativa, né, de ser imortal. Então, isso supera toda e qualquer tecnologia que visa substituir o homem nas atividades superiores, da mente superior. Então, nessa parte, não é que eu tenho um temor, eu tenho preocupação no quanto os donos do poder no mundo vão se utilizar disso para, vamos dizer assim, massificar ou conduzir as massas. Construir uma civilização tecnológica em cima do humano. Porque aí começa a fazer sentido aqueles filmes de ficção científica, né? Exterminador, não sei das coisas, sempre pro lado da violência, né? Sim. Não tem assim os filmes assim... Lá atrás, o Aldous Huxley escreveu O Admirável Mundo Novo, ele dizia isso, né? É verdade. Bela lembrança. Bela lembrança. Você acha que dentro dessa leitura da logosofia, de tudo isso que você acaba de fazer do essencial, a gente corre esse risco? Talvez corra, né? Mas o que é que seria capaz de neutralizar isso? Eu quero crer, né? Eu confio muito que nós estejamos evoluindo. Mas eu perguntei para um amigo, Renato Santana, um professor. Sim, Renato Santana, você conheceu ele? Muito agradável ele. Isso, bem. E eu perguntei para ele, perguntei para várias pessoas se pensavam que a humanidade está evoluindo. E aí ele me respondeu com a notícia daquele secretário de educação que mandou queimar os livros agora, recente, né? Aí, quer dizer, ele me fez uma brincadeira. Olha a evolução aí que você está pretendendo, né? Mas não, Onofre, eu vejo assim que nós vamos, sim, podemos passar por alguns momentos, porque tem também muito atraso que permanece. Por exemplo, na questão das guerras, dos armamentos, né? Desde das cruzadas, sim, desde as cruzadas até agora, o que mudou a não ser as técnicas? As cruzadas começaram no ano 900, então com 1120 anos. 10, 12 séculos, né? E antes, na tenebrosa Idade Média, sim, né? As caças às bruxas, as superstições. Quer dizer, a gente passou aí nesse último século XX, olha, 2 guerras mundiais, um extermínio em massa, o Holocausto, a escravidão negra, que continuou até recente aqui em Mato Grosso. Eu tinha 5 anos de idade, 1960, eu ouvia falar de fazendas aqui por perto, né, que ainda tinha algum resquício de escravidão. Que a notícia da lei não tinha chegado aqui. Até muito recente, eu moro aqui em Mato Grosso há 40 e poucos anos, tinha esse resquício. Na forma de um relacionamento malicioso, né, de não, mora aqui conosco e tal. O racismo é um problema que nós
precisamos resolver, né? Tem tantas coisas. O feminicídio, o homicídio. Quer dizer, quando a gente começa a pensar o suicídio, que a gente acabou de falar, quando a gente começa a pensar nisso, a gente tende a ficar um pouco pessimista. Olha. Agora, deixa eu te perguntar, você é um pensador, a gente tem momento, por exemplo, vamos pegar só um momento, vou pegar 2 momentos. A Renascença, o renascentismo. A humanidade fez isso nas ideias, mas faz sempre com sofrimento. Nós não estamos num momento desse? Eu quero muito discordar de você. Eu vejo assim que você pensa assim, e de fato o seu pensamento tem muita lógica. É como se fossem necessários traumas maiores, né, para as pessoas se darem conta da realidade, que não é só parque de diversões, por exemplo, né? Mas assim, eu penso que não. Assim, tem um problema aqui. Assim, a percepção, a crise de percepção não nos está permitindo ver o quanto esses dados são de uma guerra. Nós estamos em ambiente de guerra, nós estamos numa guerra. Só que as mortes, a gente ouve falar, 60 mil homicídios por ano. Se fosse 10 mil já seria imenso. A cada 2 horas uma mulher é assassinada pelo fato de ser mulher. São dados terríveis, quer dizer, o homem se julga que o patriarcado vai permanecer indefinidamente. Mas isso não é o final de uma febre? Que depois vai ter uma cura, uma dipirona? Não vai ter uma dipirona? Não. Esse futuro, isso assim, eu gosto muito de pensar assim. Da mesma forma que nós somos hoje resultado do que nós fomos ontem, pensamos ontem, fizemos ontem, nós seremos no futuro resultado do que nós pensamos e fazemos e queremos construir amanhã. Nós temos algumas coisas que não dá mais para permanecer no anacronismo de conceitos, de preconceitos que não evoluíram. Por exemplo, caramba, nas fronteiras nós queremos pontes, nós não queremos muros. Por que a gente vai acreditar que nós não vamos conseguir o que nós queremos? Por que a gente vai... Será? O sistema não vai permitir? Ei, nós precisamos mudar o sistema. Tem tanta coisa que necessita ser mudada. Pois é, mas é isso, Alvir. Volto lá no raciocínio. O que muda o sistema não são crises, traumas? Ou então a percepção do quanto esses indicadores estão ruins. Mas o trauma é facão, é a ruptura, né? E está se usando muita palavra, disruptura. Agora, já a evolução natural vai levar séculos. Mas não necessariamente com guerra. Guerra é o fracasso dos homens de boa vontade de um país, de um mundo, sabe? É o atestado de fracasso. Guerra é tudo de ruim que pode acontecer. A gente não precisa experimentar uma guerra para só então começar a viver. Primeiro porque nós já estamos numa guerra, isso é problema. Isso é problema. Essa percepção, Onofre Ribeiro, as nossas ruas não são nossas. Não. Faz tempo a gente vive com medo, a gente procura condomínios, procura uma sensação maior de segurança. Tudo é inócuo, não vale isso. Né? Nós precisamos... Pois não vale porque tem uma construção social, econômica, política que se vem arrastando, né? A escravidão que você falou que ainda não acabou na forma real, ela não acabou, ela continua aí. Pessoas discriminadas, abandonadas, tal, e outras tão ricas. Então essa convivência, a gente está carregando isso ainda. Mudar isso vai levar muito tempo. E você não acha que precisa de um trauma para resolver isso? Para acorda, sacudir assim, acorda. Nós não podemos precisar disso, Onofre, não podemos. Eu consinto com você que tem hora, por exemplo, o sentido de urgência no serviço público no Brasil. Sim. Não no serviço público, nas lideranças, nos chefes, nos políticos, os chefes do serviço público. O sentido de urgência. Onofre, junho de 2013, você lembra o povo nas ruas? Lembro, a garotada na rua. Os estudantes em São Paulo.
Não era só garotada. Aqui em Cuiabá, eu me lembro, agora olha que coisa. Aqui em Cuiabá nós tivemos uma das maiores manifestações em junho de 2013, proporcional como deve ser. Sim, claro. Proporcional à população. Eu lembro, agora vai me fugir o número, mas em torno de 60 mil pessoas foram às ruas aqui, o que comparando com a nossa população foi maior do que a de São Paulo. 10%. A população de São Paulo, que é 13 milhões, seria 1.300.000. É um absurdo, isso, né? E não teve isso. Não teve. Teve próximo, né? Foram muito fortes aquelas manifestações, né? Eu trabalhava no serviço público na época e fazia autocrítica. Tá certo, eu nunca fui ordenador de despesa, eu fui quarto, quinto escalão, né, no serviço público. Gosto disso. Mas, assim, eu fazia autocrítica. Puxa vida, em grande parte essas manifestações são contra a qualidade do serviço que eu estou prestando. Depois eu sumi com essa culpa, vi que não era minha responsabilidade, mas eu era corresponsável, sim, né? E eu vejo, assim, que está, assim, um estupim. Nós estamos meio numa panela de pressão. Antigamente a gente falava um barril de pólvora, né? É verdade. Estamos num barril de pólvora, etc. Então, essa falta de senso de urgência me preocupa um pouco. Mas, Onofre Ribeiro, tem muita gente boa. Tem muita gente boa na política também. Infelizmente, tem esse desgaste imenso, né? Quase ninguém gosta. Por que os bons se afastam da política? Essa é uma pergunta que eu quero fazer no meu site, que eu estou construindo agora, vou publicar agora recente. É um site que está sendo construído para tentar aprofundar nesses problemas. Eu gosto de um pensamento que eu me identifico muito, de buscar as raízes, Onofre. Você também tem isso. Eu busco. Buscar as causas, né? E eu vejo que não está tão difícil, que a gente, quer dizer, está complicado. Não é falta de informação. A informação já está aí, né? Por que não tem saneamento? Por isso e por aquilo. Por que é que o menor está na rua? Por que a rua não é mais nossa? Por que o presídio está cheio? Quais as causas disso, né? Essas informações a gente já tem. Nossa, mas tem essa revisão de conceitos. Por exemplo, você falou agora há pouco, citou um termo que vem sendo usado bastante e eu vou um pouco na contramão dele. Tá. Que é a questão das desigualdades, né? Uns com tanta coisa e outros com quase nada, né? Com dificuldades imensas. Mas eu não vejo, eu sei que o telespectador muitos deles vão discordar, mas eu não vejo que a desigualdade seja um problema. Não, o problema é a miséria. Nós somos desiguais, Onofre. Nós somos desiguais. Há uma lei universal de igualdade que nos coloca iguais no momento em que as condições todas são iguais. Então nós somos semelhantes, cada um de nós tem uma individualidade. Sim. Aí eu vou falar algo mais absurdo ainda para muitos amigos de esquerda que eu tenho, né, que vão me detestar, mas eu preciso falar isso. Por exemplo, essa coisa de reforma tributária, né, tem se falado muito em taxar as grandes fortunas. Onofre Ribeiro, para mim, taxar as grandes fortunas é punir o esforço dos vitoriosos. Eu sei, meus amigos de esquerda me detestaram agora, entendeu? Eu sinto isso, né? Mas é a lógica isso, sabe? Então não é assim. Aí entra na questão do papel do Estado, que é uma coisa que nós precisamos conversar e muito. Né? Então, pois é, mas você diz que nós que nós somos desiguais e somos mesmo. Né? Cada um é uma individualidade, né? São pedras no cascalho, as pedras são todas desiguais, sem deixar de ser pedra e sem deixar de ser um pedregal. Né? Então, agora, também não precisa consertar isso, né? Precisa fazer o quê? Para as pedras manter o tamanho que são, a forma que são e terem uma harmonia de convivência. Oportunidades. As oportunidades precisam ser iguais para todos. Você está falando de quê? Educação, por exemplo. Condições de a própria pessoa, por mérito próprio. Entra um outro conceito que está sendo muito desgastado, né? Da meritocracia. O Onofre Ribeiro,
tudo no universo há uma hierarquia, há meritocracia. Tudo no universo. Aí nós queremos tirar a meritocracia como valor. Epa! Você pega 2 gêmeos, pega um casal de gêmeos, com as mesmíssimas condições, até de amor dos pais, das condições materiais, tudo. Num passo seguinte que cada um dos 2 vai dar, já são desiguais. Um vai dar um passo mais longo, rumo ao objetivo que já quer, vai definir melhor, mais cedo, o que é que quer de fato, que é uma coisa complicada essa, saber querer, né, o que eu quero de fato na minha vida. Mas isso tem que ser combatido, então as oportunidades precisam ser para todos. Eu sou, vamos dizer assim, um liberal na economia, se bem que eu detesto já esses conceitos de esquerda e de direita, eu quero ir para frente, né? Mas assim, então a liberdade humana, eu sou fã, eu sou um defensor da liberdade humana, inclusive da iniciativa. E aí, se um se esforça mais, pensa mais e tem mais sucesso financeiro, econômico, não significa que ele vai ter nos outros aspectos da vida, espiritual, social, psicológica, moral, familiar, que são tão importantes como o aspecto econômico, né? Não significa que há uma superioridade, mas as condições já são desiguais no passo seguinte. Então é preciso rever e ampliar esse conceito. Eu entendo que a principal função do Estado hoje no mundo é a criação de oportunidades iguais para todos. Vamos partir desse ponto assim que passou o intervalo. Eu estou conversando com o Salvi Rezende, um querido amigo. O tema inicial é logosofia, que é conhecimento de si mesmo, né? E isso aplicado à vida, e nós estamos tentando, eu estou puxando o Salvi, incomodando ele, para a gente, nesse momento atual que se vive, de tantos conflitos, de tantas contradições, a gente aplicar a logosofia e ser feliz e ter objetivo na vida. Voltamos em seguida. Estamos voltando, o perspectivo de hoje, conversando com o Salvi Rezende, o assunto é logosofia. Eu tô contaminando a conversa com ele para tirar na prática, no correr da vida, no mundo de agora, onde a logosofia entra. E nós estávamos parando no Estado, né? Que o Estado é o gerador das oportunidades. Eu vejo como a principal função do Estado, principalmente o brasileiro. Mas né? O Estado também não está dentro dessa... Nossa... Aí entra aquela parte que dá um certo desânimo, né? Que a gente vê, por exemplo, qual que é o maior problema do Estado? Da relação Estado-sociedade. Porque hoje está bem claro que a sociedade está a serviço do Estado. O Estado colonizou a sociedade. É isso, nós temos que voltar a que o Estado seja um instrumento da sociedade, não o contrário. Então isso não é fácil, a começar do combate aos privilégios, né? Eu vejo que as pessoas ficam indignadas, né? Se indignam com os privilégios, com o poder judiciário que tem salários maiores que Marajás. Aposentadorias maravilhosas. A punição, né? É a aposentadoria. São coisas absurdas, é lenta, é um processo muito caro. Né? O legislativo nosso é muito grande demais da conta. Para o pouco que produz, né? É essa relação. E talvez ele tenha, dentro do seu raciocínio, sem querer puxar para esse assunto, ele ficou grande demais, não tem mais tempo de ver a sociedade, então o papel dele, que era gerar leis, ele não gera, porque ele está preocupado consigo. Aí fica cuidando dos seus interesses corporativos, aumentar a diária, baixar a diária, aumentar a verba indenizatória, e aqui fora o mundo está correndo numa outra dimensão. A luta de classes, né, pregada por Karl Marx, no Estado brasileiro é a luta entre categorias profissionais. Né? O socialismo está lá dentro, aliás, está morrendo lá dentro, né? Eu não sei, assim, eu vejo que tem muitas ideias da esquerda que são fantásticas, são ótimas, né? Mas que não levam muito em conta o indivíduo, que é onde eu entendo que assim, enquanto é cada um, é como o Matrix. Sim. O filme, que é baseado num livro filosófico, né? Enquanto não for a consciência de cada um se expandindo, fica muito difícil a gente querer que mudar o coletivo sem mudar o individual, o homem. E você acha que o Estado... Nós estamos falando de fragmentação, né?
Sim. Eu quero crer, eu tenho essa convicção, e antes da conversa com você, de que o Estado adora a fragmentação, porque enquanto isso ele se mantém. E quem no Estado, né? Mas vamos botar o dedo da ferida. As pessoas sabem que eu não tenho nada contra as pessoas, né? Não é nada atacar. Mas, por exemplo, Onofre Ribeiro, o Brasil tem menos de 3% da população mundial e tem 55% dos cursos de direito existentes no planeta. Epa, para aí. Como é que é isso? Você vê fundamento, né? Você vê um futuro de crescimento tecnológico com uma concepção dessa. Por que acontece isso? Porque para entrar no Estado, tem que fazer o concurso público e ter a tal da estabilidade, que está em questionamento atualmente, né? E a estabilidade ela é um represamento da vida das pessoas. Isso, que bacana, é isso mesmo. É lógico que no serviço público tem cargos seletivos que devem ser estáveis, sim. Não dá para você pegar um fiscal, um juiz, um promotor de justiça, um policial sujeito à demissão pelos humores dos chefes de plantão. Não é possível. Essa foi a ideia fundamental quando colocar na Constituição. Era uma ideia pura. Mas repete aquilo que você falou, para mim é exatamente o que eu penso, só que você traduziu melhor. A estabilidade como represamento né, da vida mesmo. Da vida. É isso. Meus 2 filhos são... A estabilidade não pode ser uma coisa permanente. A estabilidade é fruto da instabilidade. Eu não posso... Assim, meus 2 filhos são servidores públicos, né? 2 dos meus 5 filhos são servidores públicos. Então, o que é que eu vejo, assim, como pai, por um lado, nossa, eles estão, né, tranquilos, né, estão estáveis, etc. E essa reforma que vem, outros não vão mexer, direito adquirido, tal, uma série de coisas. Mas, assim, por um lado, como pai que quer ver, assim, muito, né, que eu me orgulho dos meus filhos, que eles fazem, etc., né? Mas que quero ver, assim, com mais vinculação com a essência da vida, o que é essencial, o que é acessório, né? Eu vejo que essa estabilidade os prejudica um pouco. Eles vão me matar lá em casa, mas um pouco é isso. Mas tira a ambição, né? O ser humano é movido a conflitos, está no DNA. Aliás, eu estudei antropologia e gosto muito de história, sociologia e tal. E os cabelos brancos, a gente acaba... E jornalismo, quase 50 anos. Toda vez que há um tropicão, o tropicão é um conflito. Você tem um aprendizado a partir dele. Você troca de sapato, você muda de estrada, você muda de atitude. Se você não tem tropicão nunca, que você tem estabilidade, você vai ficar sempre ali no mesmo lugar, dando volta no mesmo ponto eternamente. Aí vem mas o ser humano, aí vão lá no conceito inicial da logosofia. É para isso que o ser humano foi criado, para ficar num ponto só? Tá o vendo? Ponto da estabilidade? Eu gosto dessa imagem, que a gente não fique em círculos, né? Mas que seja numa espiral ascendente. Sim. A espiral, tudo bem. Então eu volto a insistir assim, eu vejo que não precisa ter o confronto tem que ser no âmbito das ideias e não entre conflito pessoas. Sim, confronto não. Como? Conflito sim, confronto não. Talvez uma terminologia, mas que seja conflito e confronto, mas entre as ideias e não entre seres humanos, Onofre. Nós já superamos essa coisa. Escuta, o respeito um pelo outro. Caramba, eu discordo totalmente. Tem um irmão mesmo, 2 irmãos, aliás, que politicamente a gente não coincide de jeito nenhum. Caramba, mas eu respeito como ser humano, eu respeito o direito dele pensar e defender diferente, entendeu? Então, esse aprendizado, ele pode acontecer sem o conflito entre pessoas. Eu vejo, assim, que quem manda hoje no mundo, se não são os banqueiros e a indústria bélica. Sim, a discretíssima indústria bélica está muito satisfeito com os conflitos entre as pessoas, entre os países. Não há mais razão de ser. Né? Nos Estados Unidos, que é a pátria do armamentismo, tem uma infinidade de armas quando comparado por pessoa.
tem 5 vezes mais armas do que pessoas. É preciso, talvez não use, mas talvez seja para intimidar. Bomba atômica. Tem cabimento a gente gastar tanto dinheiro da humanidade, né, para manter e desenvolver? Qual que é o déspota, o ditador, o idiota que vai cometer o descalabro de soltar uma nova bomba atômica hoje? Vai ser um irrisão da história, sabe? Vai ser motivo de piada para o resto da eternidade. E eles sabem disso, isso... Então, sabe, esse conceito da cultura da paz não é utopia. Utopia é uma boa palavra, né? Utopos é aquilo que nós queremos construir, mas que não está pronto ainda. Eu lembrei do Dr. Peter Bittner, que é um grande filósofo aqui da UFMT, né? Está aí. Ele falava isso. Então não precisa... O que nós precisamos? Assim, que as pessoas comecem a pensar, que as pessoas queiram aprender. Eu estou descobrindo isso com a logosofia. Agora, como fazer que minha filha menor goste de ler? Aprenda a gostar de ler. Nós estamos vendo que esse é um aspecto positivo da globalização. Ele exige que o conhecimento seja permanente, que seja uma conquista, né, indefinida. Mas aí nós entramos de novo lá atrás. A tecnologia com a inteligência artificial e o algoritmo está mudando as formas de leitura. Talvez a leitura desse documento aqui, daqui a pouco, sejam símbolos gráficos numa conexão com alguma coisa mental, em que você não precisa mais de... que não deixa de ser uma leitura. O meu receio é que essa coisa construída pela inteligência artificial seja uma ditadura de uma ideologia, não estou falando de esquerda e de direita, de uma ideologia que governos queiram que as pessoas pensem, por exemplo, que guerrear é normal. Eu penso que nós corremos esse risco. Mas junto com a vontade de aprender, de ler, de saber mais, tem esse sistema sensível para a formação de uma consciência, para a expansão dessa consciência. Eu entendo que qualquer que seja o futuro, movido à tecnologia e até com mais possibilidades de manipulação das pessoas, né? Eu entendo que a evolução da consciência, da sensibilidade humana, que é diferente de sentimentalismo. Sim, claro. Né? Ela é primordial, é ela que vai estar lá na frente, nesse futuro que a gente almeja. Eu sei que não é fácil, que não está fácil, até por essa... Onofre Ribeiro, até o conceito de democracia nós precisamos evoluir. Caramba, estou vendo hoje, tem um mundo empresarial aí começando a admirar o modelo chinês de governo, Sim, partido único, né, sem a liberdade política, no caso. E é um pessoal, assim, eu vejo que não é porque sim que eles serão o próximo império, né? Para mim, sim. Essa organização deles tem coisas muito interessantes. Eu vi que os próprios delegados do Partido Comunista são escolhidos nas províncias por meritocracia. Para aí, então tem alguma coisa para a gente olhar diferente, não é um partido... No caso dele, você tem que colocar 5.000 anos de história por trás. Você tem talvez aí um arquétipo humano e espiritual muito complexo, muito mais do que o nosso, que tem 500 anos. Estiveram um pouco perdidos em guerras internas, né? Assim, durante muitos séculos, milênios até, né? Eles ficaram muito envolvidos em... Mas eles tiveram problemas lá atrás, há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, de unificação de um grande continente. Isso. Tem que morrer gente e matar gente, né? Mas viraram uma grande nação. Agora tem essa questão aí que você está falando aí da admiração ao modelo, né? Isso. Então o pessoal está questionando. Caramba, a democracia é a forma mais inteligente, né, de organização social. Agora nós precisamos evoluir esse conceito. Por exemplo, vamos embora trazer para uma coisa meio mais prática. Isso aí está ficando interessante. A gente acha que chegou maravilhoso, na maior democracia, mas o que é evoluir? Isso. O que é democracia? Nós praticamos a democracia em casa.
nós respeitamos a opinião do outro, eu respeito a minha mulher como um ser humano que pensa, que tem a sua cultura, que tem a sua individualidade. Então essa democracia começa em casa, assim. Mas vamos trazer para um aspecto mais palpável aqui de fora. Voto obrigatório. Oh, nossa, que vergonha, nossa. Meus netos vão olhar para mim. Ah, vocês tinham voto obrigatório na democracia. Não combina, não combina. E sabe qual é o argumento dos que defendem a manutenção disso? Nenhum. Ah, o povo brasileiro não está preparado. Que esse argumento? Né? Então, voto obrigatório, pelo amor. Não está preparado para ter voto livre, mas está preparado para votar? E aí entra. Eu tenho um autor que é interessante, mas faz tempo que eu não o sigo, que é o Augusto de Franco. Ele fala na primeira e segunda invenção da democracia e na necessidade da reinvenção, agora, a terceira reinvenção da democracia. Até aí é a minha concordância com ele, eu entendo dessa necessidade. O que eu vou dizer aqui agora, eu entendo que ele pode até detestar, mas eu entendo que o direito ao voto, Onofre, meu amigo, eu sei por que e como a maioria das pessoas vota. Vamos fazer essa pesquisa, quais são os motivos. Só fazer um parênteses, né? Esse ano nós temos eleição para vereadores. Estava pensando, tem até um site que está perguntando qual a importância que cada um dá para a eleição, e a maioria das respostas é nenhuma ou muito pouca importância. Né? E eu estava pensando, caramba, não é à toa que essas eleições são consideradas as mais difíceis. Porque toda a estrutura de todas as eleições posteriores está sendo construída agora. Isso. Nas últimas eleições, foram 151 mil candidatos a vereador no Brasil. Vamos pensar um pouco nesse número. Aí você soma com mais 20 mil candidatos a prefeito, mais os deputados, seus assessores, universo. Enfim, nós temos ali próximo a 300 mil pessoas, um pouco mais, envolvidas nas eleições desde agora até a eleição presidencial. Isso está muito mais com cara de negócio do que com cara de democracia, não é? Pronto. Então, que o voto aí entra a minha proposta para a discussão, para a ampliação. Tá? O voto como um direito a ser conquistado. Não dá. Tudo bem, eu vou colocar o problema, eu sei que eu vou apanhar também por causa disso. Né? Porque o voto universal, mas se a pessoa não tem discernimento, não tem possibilidade de discernir nem entre esquerda e direita, que é uma coisa posta aí já há tanto tempo. Né? Então, é como assim... Tá, vou fazer uma analogia que essa vai me ajudar um pouquinho a apanhar menos. Tá? Assim, uma Itaipu. A operação técnica da Itaipu, nós damos para uma criança? É lógico, né, que não. Né? Então, a presidência de um país, de um nosso estado, da nossa cidade, nós vamos permitir que uma criança escolha, porque o analfabeto funcional, as pessoas que não têm condições de discernir, são como uma criança que nós permitimos e damos a ela o direito de escolher quem vão ser os nossos administradores e os nossos representantes. E ela é muito influenciável por determinados... Isso, claro. Se for fazer, o pessoal vota para vereador, quem é seu amigo, quem é amigo do amigo, quem é parente de um parente. Não está muito preocupado com propostas, de jeito nenhum. Não. Até porque ele não sabe o que o vereador faz. E frequentemente o candidato também não sabe. Então, assim, a fundamentação do problema, nós dois concordamos. Se eu vou apanhar por essa proposição, como fazer? Não sei como faria isso para que o voto seja um direito a ser conquistado. Eu não sei ainda, mas é possível se estabelecer um princípio. Isso eu aprendi com a logosofia. Quando a gente estabelece um princípio, ele deve reger as compreensões todas naquela ordem. Né? Traduz. Se não dá para você argumentar, por exemplo, nós concordamos aqui agora, né, que a pessoa sem discernimento ou analfabeto funcional não tem condições de fazer uma escolha equilibrada, né, ponderada, julgadora, com discernimento de um representante. Nós concordamos com isso, ponto. Né?
Então, qualquer compreensão que a gente for desenvolver nesse pensamento não pode ser contrária a esse princípio. Sim. Né? Então, basicamente é isso. Mas eu volto assim para a questão da espiritualidade, porque o mundo real está muito complicado. Tá sim. Extremamente complicado. Que eu espero surgir nas nossas lideranças com mais visão de Estado. Para mim que tem também, sabe, Onofre? Não é assim, não é que todo mundo. Eu vejo que tem pessoas muito boas na política. Talvez não seja a maioria, mas principalmente não tem vez e voz na mídia, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Eu vejo um partido novo, por exemplo, com muitas ideias muito bacanas surgindo. A própria Partido Rede, eu gosto muito da concepção do Partido Rede. Só eu que vejo a possibilidade dos dois se unirem. Né? Mas isso é uma questão já que... E tem em outros partidos também. Onofre Ribeiro, qual que é a finalidade dos partidos? O que aconteceria? Essa é bem anarquista, viu? Essa é bem anarquista, mas temos que questionar o valor de cada uma das instituições do Estado. O que aconteceria com a sociedade brasileira caso a gente extinguisse todos os partidos hoje? Qual falta que nos faria amanhã? Nenhum. Tá vendo? Olha só que resposta é essa. Agora, nesse mesmo princípio, a gente deve questionar. Eu vou tocar agora. Eu sei que eu estou polemizando, mas a ideia é para isso mesmo. Mas a ideia não é com as pessoas, contra as pessoas, Onofre. Eu queria deixar isso bem claro. Eu não quero ser contra ninguém. Chega. Não quero. Eu quero ser contra ideias mumificadas, anacrônicas, que não nos servem mais. Eu vou dar um outro exemplo. Orçamento público. Se eu pudesse dar um conselho para os jovens que querem entrar na política, que são bons de coração, que querem o bem, que são honestos, que têm a honestidade já como valor inquestionável, inegociável no serviço público, estudem orçamento. Estudem a distribuição do meu dinheiro, do seu dinheiro, do nosso dinheiro, Onofre, que nós pagamos para as pessoas fazerem o que nós queremos e precisamos que elas façam no Estado. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Para com esse glamour de político. Não, vamos embora aí, para aí. São funcionários nossos, merecem todo o respeito como seres humanos e como autoridades que nós delegamos. É simples assim. Mas vamos lá. Vamos pegar um pouquinho, sair assim, fazer um voo e ver a região da Grande Cuiabá, né? Cabe, Onofre Ribeiro, o orçamento da Câmara de Vereadores de Cuiabá ser superior ao orçamento total da Chapada dos Guimarães? O orçamento é o dinheiro nosso que nós pagamos para os vereadores de Cuiabá verearem e para a Prefeitura de Chapada cuidar da saúde, da educação, do desenvolvimento das estradas, da estrutura, tudinho, de mais de 20 mil habitantes de Chapada, tem um orçamento público inferior ao da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Mas isso é assim... Não é, não pode ser, não cabe. Não pode ser assim. Não cabe mais. Essa mudança que você fala, essa ruptura, né, esse senso de urgência que eu temo que não está acontecendo. As pessoas não estão muito presas ao formal, ao externo, né, e não estão buscando a essência das coisas. O nosso tempo já foi, mas eu queria te perguntar, para a gente encerrar assim bem objetivamente. Há esperança? Sim, ao jovem, principalmente. Política é 10, é uma coisa muito bacana. Segundo, quem quiser conhecer, saber o que é logosofia, entre no site logosofia.org.br. Os livros são todos gratuitos. Se quiserem aprofundar mais, podem contatar que a gente tem à disposição. A gente tem prazer em conversar sobre isso. Nós temos prerrogativas imensas de construção do nosso próprio futuro, numa linha de tempo diferente. Há uma nova forma de sentir e conceber a vida, Onofre Ribeiro. Então, o principal conselho é esse: conheçam o quanto, olha que propaganda bacana, enquanto sua sensibilidade te disser que tem algum valor, mergulhe de cabeça, confie um pouquinho, dê um crédito à sua própria sensibilidade e aprofunde o quanto puder, porque você vai descobrir um mundo totalmente maravilhoso, belo e eterno. Salve, muito obrigado pela conversa. O final
o grande finale, né? A esperança sempre houve, haverá, por menos que pareça. As pessoas que hoje estão atrapalhando tudo têm vida curta, morrem, vem outros, os conflitos foram feitos para ser superados. É da natureza humana isso, senão não teria evoluído. Ficamos por aqui hoje e voltamos na próxima semana. Obrigado, Salvi. Obrigado a você que esteve conosco. Um grande abraço.